Isaías 1,19, só dando continuidade aqui ao nosso debate, Isaías 1,19 está escrito assim: se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Versículo 20: mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Então aqui tem uma promessa de Deus para aqueles que se colocam em obediência à palavra, aqueles que se colocam em obediência ao Espírito Santo e aqueles que se colocam em obediência às autoridades eclesiásticas, às autoridades espirituais. A promessa de Deus aqui diz que Deus tem o melhor da terra para aqueles que estão dispostos a ouvirem e a obedecerem. Então, existe aqui uma grande promessa, que Deus honra aos obedientes, que Deus honra. Tiago fala ainda algo que se encaixa com isso. Ele diz assim, olha, que Deus exalta os humildes, mas aos soberbos e arrogantes, Deus abate, Deus derruba, Deus reprova. Então, não somos nós que estamos tentando convencer. É a Bíblia, é a palavra de Deus. São princípios espirituais que nos dias de hoje as pessoas, pela influência da mídia, pela influência, da modernidade, as pessoas deixam de praticar, abandonam, se esquecem de princípios que Deus estabeleceu, de princípios que não são princípios modernos, são princípios milenares. Está aqui na Bíblia há 3, 4 mil anos. Deus conservou para quê? Para que nós aprendêssemos, adquiríssemos esse conhecimento, colocando em prática, e pela prática desses princípios nós tivéssemos a bênção de Deus, nós tivéssemos o cumprimento de promessas e vivermos o melhor da terra. Olha o versículo 20: se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca de Deus o disse. É forte isso, né? É forte porque tem muita gente que está abrindo mão da cobertura espiritual. Eu conheço muitas pessoas, apóstolo, que tinham uma caminhada, que tinham um ministério na igreja, alguns que eram pastores, que tinham ministério, que lideravam vidas, que lideravam pessoas, outras que tinham um chamado, tinham um potencial muito grande de crescerem, de darem muitos frutos, de serem honradas por Deus, de serem muito usadas por Deus, e essas pessoas, elas saíram da igreja, saíram de debaixo da cobertura espiritual da igreja, deixaram de ter uma liderança. E o que aconteceu com a maioria desses que eu conheço? A vida descambou. Muitas dessas pessoas estão indo de mal a pior. Estão vivas? Sim. Mas a maneira de viver, o pecado que elas tinham antes de Cristo voltou. Elas fizeram aquilo que o apóstolo Paulo orientou que nós não fizéssemos. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5:1, ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não se coloquem outra vez debaixo do jugo da escravidão. Quando a pessoa sai debaixo de uma cobertura espiritual, buscando uma pseudo-liberdade, na verdade ela está se colocando debaixo de um jugo de escravidão. Ela pensa que está se libertando de uma autoridade espiritual, de uma cobertura espiritual que, às vezes, corrige, instrui, ensina, orienta, mostra o caminho. Ela acha que aquilo é um jugo, é um peso, quer se libertar, voltando para o mundo, saindo da cobertura. Só que isso está tornando ela escrava novamente. E aí, o que acontece? O que Jesus disse: quando o Espírito Santo limpa a vida da pessoa,
entra na vida da pessoa, ele faz uma limpeza na casa, no coração, nos pensamentos, nos comportamentos, tira os vícios, tira os maus costumes, os maus hábitos. Se aquela pessoa não se enche de Deus, aquela casa que estava limpinha e vazia, acontece o quê? Fica pior 7 vezes. Então, quando a pessoa sai da cobertura da igreja, quando ela se rebela contra a autoridade espiritual, ela está se colocando novamente debaixo de um jugo de escravidão, não de homens, mas de principados, potestades e dominadores. É isso que acontece, né? Nós entendemos que liderança espiritual é coisa séria. Ser um líder espiritual, ser um pastor, ser um bispo, ser um apóstolo, não é brincadeira. O ministério de intercessão é um ministério muito forte. Para ter o chamado de apóstolo, para ter o chamado de bispo, para ter o chamado de pastor, nós temos que ser grandes intercessores. O ministério de Jesus, ele foi todo baseado, todo fixado no manto do jejum e da oração. Agora, pessoas que não querem orar, que não querem jejuar, pessoas que não querem interceder, são as mesmas pessoas que pensam que estão prontas para ser consagrado a um cargo, ou um cargo não, perdão. Pessoas que têm tudo isso, que são rebeldes, que são ingratas, pessoas que querem ficar no lugar do pastor, pessoas que não querem passar pelo processo do tempo, pensam que tem a chamada para ser pastor. Você sabe que quem tem a chamada para ser pastor são aqueles que não querem. O teimoso, o gaiato, ele quer. Mas aquele que tem a chamada para ser pastor, o que ele faz? Ele foge, porque ele sabe a responsabilidade. Ele sabe que nas mãos dele tem o sangue de cada pessoa. Olha, o grande, eu costumo falar assim, que o grande não é o apóstolo, ou o bispo, ou o pastor que está no altar pregando. O grande não é quem está segurando o microfone na mão louvando. Sabe quem é o grande? É o intercessor. Aquele que está orando pelo culto ser uma bênção. Aquele que está orando para que as almas possam aceitar Jesus no culto. É aquele que está lá nos bastidores orando, intercedendo, para que a palavra da noite seja uma palavra de cura. Quantas caixas de som você teve que carregar antes de pregar a primeira vez, pastor Mauro? Muitas caixas de som. Quantas vezes você teve que lavar o banheiro da igreja antes de pregar? Muitas. Quantas vezes você teve que carregar a bolsa do pastor, a Bíblia do pastor, para o altar antes de pregar? Ainda carrego até hoje. Essa foi boa. E olha que ele já é pastor há 9 anos. 9 anos, está sendo preparado para ser bispo, mas ainda assim, ele lava o banheiro, carrega a caixa de som e a Bíblia do apóstolo. Isso se chama princípio da obediência. Não que o pastor gosta de fazer, de servir, né? Mas uma grande característica de uma pessoa que é preparada para ser do altar é servir. O próprio Jesus, Rei dos Reis, Pastor dos Pastores, Senhor dos Senhores, ele veio servir. E eu digo para você que tem um sonho, que tem um desejo de ser pastor, de ser evangelista, de ser presbítero, de ser bispo, de ser apóstolo, não tem o sonho de ser missionário. Missionário não existe essa unção, né? Mas para você que tem um desejo de ter uma consagração eclesiástica, sirva, aprenda a servir. Aquele que não nasceu para servir, não presta para o altar, não serve para o altar. O altar é assim, primeiro você dá, para depois você receber.
Primeiro você serve o altar, para depois o altar te servir. Se você está nos assistindo nesta madrugada do programa Encontro com Deus, precisa pedir perdão para o seu pastor de alguma coisa, corra, porque o teu pastor te ama, ele quer o melhor para você. Hoje em dia, as pessoas brigam com os pastores, apresentam a lepra da ingratidão e quer ir embora da igreja e ainda diz assim para o pastor: pastor, estou indo embora, me dê minhas bênçãos. Que bênção! Que bênção que um sujeito desse vai levar? Nenhuma. E nem o pastor vai dar bênção nenhuma para ele. Ele está sendo ingrato. Ingrato não com o pastor, porque os pastores estão acostumados a ser traído, caluniado, rejeitado e abandonado. Mas está sendo ingrato com o quê? Com o altar, com a presença de Deus, com a casa que se serviu a ele. Então, nós devemos olhar por esse pressuposto, o pressuposto da gratidão. A pessoa que Deus levantou para cuidar da nossa vida espiritual, aos nossos líderes espirituais, aos nossos pastores, aos homens e mulheres de Deus, que Deus escolheu para cuidar da nossa vida. Meus irmãos, estou aqui com o pastor Mauro Souza, e eu, apóstolo Christian Lobachevsky, da Igreja Internacional Tenda, nesse programa Encontro com Deus. Nós queremos aqui, vamos já finalizar o programa, no debate dessa noite, que fala sobre desobediência eclesiástica. Mas antes disso, eu quero te apresentar aqui o Pix da nossa igreja, o Pix do Banco Santo André, que você está vendo aqui, uma casinha bem bonitinha com a placa do Santo André. O nosso Pix para você abençoar a nossa obra missionária. Nós temos uma igreja aqui no Tatuapé, na Rua Bonfim, número 188, que você é nosso convidado para estar conosco. E temos duas igrejas na África, lá na província de Sofala, na cidade do Dom. Queremos te pedir para você enviar seu dízimo e sua oferta, para que a gente possa investir na obra de Deus, em missões transculturais. O nosso Pix é esse, anota aí para você não esquecer: 44-705-310-000187. Abençoe essa obra e o Senhor irá te retribuir 100 vezes mais. Voltando aqui ao nosso debate sobre desobediência eclesiástica. O que você tem a falar, meu pastor, algo mais sobre esse assunto que é tão forte dentro das igrejas? É um assunto bem profundo, é um assunto que não é agradável muito para se falar, né? As pessoas não gostam muito de ouvir sobre esse tema, mas é um assunto que a gente precisa refletir sobre isso. Então eu convido você que nos ouve, que nos assiste, que você medite. Você não precisa se deixar ser convencido por nós. Busque na palavra, leia a palavra de Deus, busque os conselhos que Deus deixou na sua palavra, pegue esses princípios e aplique na sua vida. Eu aprendi, apóstolo, desde cedo que eu digo, desde os primeiros dias que eu cheguei na igreja. Graças a Deus, quando eu cheguei à igreja, eu logo de cara tive a oportunidade de mergulhar na obra. Nos primeiros dias eu já comecei a já me envolver com o Ministério de Jovens, e ali eu tive a oportunidade de aprender muita coisa. E um dos primeiros princípios que eu aprendi foi o princípio da obediência e da honra à liderança espiritual. E um princípio assim que eu aprendi foi o seguinte: aquele que não tem a disposição de se submeter a uma liderança, aquele que não respeita uma liderança, essa pessoa não tem autoridade para liderar. Se eu não sou capaz de me submeter à autoridade de um líder, eu não tenho autoridade também para liderar outras pessoas. Isso eu aprendi desde cedo e eu aplico isso na minha vida.
Para concluir a minha fala, quero ler a segunda parte de Zacarias 13:7, que diz assim: fira o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então, tome cuidado, porque quando você fala mal de um pastor, de uma autoridade espiritual, quando você toca na liderança da tua autoridade, seja do pastor, seja do bispo, seja do apóstolo, você pode ter a impressão que você está fazendo algo contra aquela pessoa, mas você está tocando em algo que é sagrado, em algo que fere o coração de Deus. E às vezes você acha que está fazendo justiça, mas na verdade você está sendo um instrumento do maligno. Porque olha só o que Zacarias diz aqui: quando o pastor é ferido, as ovelhas são dispersas. As ovelhas são dispersas. E aí vem o lobo. Pronto. Amém. Glória a Deus. Então, dando continuidade aqui ao nosso programa de hoje, ao nosso debate hoje, falando sobre autoridade espiritual, sobre obediência às autoridades eclesiásticas. Nós estamos falando aqui da importância de você estar coberto, estar debaixo de uma cobertura espiritual. Tanto você ter a cobertura de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, quanto você está também afiliado a uma igreja, porque contra a igreja as portas do inferno não prevalecem. Se você está sozinho, está sem cobertura espiritual, sem congregar, está desassociado de uma igreja, não da placa, porque a placa em si não tem autoridade, mas e sim da autoridade que Deus estabeleceu. Cada ministério, cada igreja, cada liderança tem uma autoridade que não é humana, mas é dada por Deus. Você se submete a essa autoridade, se coloca debaixo dessa cobertura, para que você tenha autoridade contra as obras do inferno, contra as obras de Satanás. Isso é muito importante para que você tenha uma vida próspera, uma vida feliz e abundante aqui na terra. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Nós, com esse debate, queremos te aconselhar. Você que está sem se congregar, você que está fraco na fé, você que está sem forças para ir para a igreja, procure uma igreja próxima da sua casa. Volte para o altar do Senhor. E você que está dentro de uma igreja e de repente está com raiva do seu pastor, está triste porque ele tomou uma decisão que você acha que não é a decisão certa, ore pelo seu pastor, ame o seu pastor e você será tremendamente abençoado. Deus está contigo. Respeite fervorosamente o homem de Deus que Deus separou para ser o anjo da igreja. Respeite a mulher de Deus que Deus separou para ser a pastora da igreja. Que Deus te abençoe. Nós somos da Igreja Internacional Tenda, queremos te convidar para você vir participar de um culto conosco. Nosso culto é na quarta-feira, às 20 horas, e no domingo, às 18h30 da noite. Nós somos da Igreja Internacional Tenda. O nosso endereço é aqui no Tatuapé, Rua Bonfim, número 188. Se você desejar um zap para pedir oração, nós temos o WhatsApp da nossa igreja. O WhatsApp é 11 959 70 56 69. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te agracie, que o Senhor tenha misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Fiquem todos com Deus e nunca esqueça, meu nobre pastor, nunca esqueça, obedeça e respeito aos vossos pastores, que são vossos mestres. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.